Olá, meus irmãos, é com muita expectativa que o meu coração fica cada dia quando chega essa hora para nós compartilharmos um pouco da verdade da palavra. Nós somos a igreja triunfante, aquela da qual Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja, as portas do inferno. E eu penso que Jesus estava se referindo a essa escritura de Apocalipse, capítulo 7, capítulo 8, aonde fala que o poço do abismo seria aberto. Veja, aqui no tempo do fim. E quando esse poço foi aberto, 200 milhões de demônios foram soltos e se levantaram e se abrigaram dentro do sistema religioso. E todo o sistema religioso está contra essa mensagem. Eles perseguem, criticam, zombam, menosprezam, ridicularizam. Mas Jesus disse: não temais, ó pequeno rebanho. Veja, essa igreja triunfante, que tem à frente dela o mesmo anjo que guiou Josué. Veja, quando ele marchou em direção a Jericó, marchou em direção a Canaã. Veja, os espias tinham caminhado 40 dias e voltaram dando o repórter, que as cidades eram muradas, eram grandes. Veja, havia muitos gigantes e que a terra engole gente, e eles pareciam aos seus olhos como gafanhotos. Esse é o problema das pessoas. Veja, elas olham para si mesmas como derrotadas, elas estão amedrontadas, elas estão acuadas por conta da quantidade de escândalos, da quantidade de críticos, da quantidade de gente tentando invalidar a verdade, invalidar a mensagem do profeta. Veja, eles estão sempre apontando aquele escândalo, aquele que falhou, aquele que errou, aquele que saiu da igreja. Mas, irmão, a verdadeira igreja, ela tem que apenas marchar, avançar. Deus terá uma igreja sem mancha, imaculada, irrepreensível, de acordo com Efésios, pelo sangue. Nossa fé está colocada no sangue. O sangue nos salvou, o sangue nos perdoou, o sangue nos santificou e o sangue nos mantém salvos. Deus olha para nós através do sangue. Nós já fomos julgados através de Cristo. Fomos à sepultura com Jesus Cristo, ressuscitamos com Jesus Cristo e estamos assentados em lugares celestiais em Cristo, lavados, purificados, sem mancha, irrepreensíveis. Porquanto em nosso coração não há dúvidas, nós temos fé em cada palavra, estamos seguindo o pilar de fogo, seguindo a nuvem, marchando. Veja, esta é a era da noiva, é a era da pedra angular, é a grande era do poderoso batismo com o Espírito Santo. É a era em que Deus está entronizado, estabelecendo seu trono, seu reino em nosso coração. Então, quando o inimigo vem, o que temos que fazer? Temos que usar de violência, de revanchismo, de coisas assim? Não. Apenas marchar em frente. Veja, não ouça, não dê importância, siga em frente, marchando. A verdadeira igreja é uma igreja vencedora. Veja, Êxodo 15, a partir do verso 15. Veja, redenção pelo poder. Não nosso poder, o poder do pilar de fogo, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. O que você tem que vigiar é o seu coração para não ter medo de nada e não se impressionar com os escândalos, com os falsos, com os maus testemunhos. Não importa o que aconteça, você está batizado em Cristo. Redenção pelo poder. Não meu poder, o poder dele. Vejam, então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. É só isso. Eu gosto disso. Eu tenho encontrado nesta frase o meu consolo,
tenho encontrado nessa frase o meu lema, nas horas difíceis, quando a tempestade vem, quando não tem nenhuma estrela para ver, quando a gente não sabe o que fazer. O segredo é marchar. Estamos aqui, veja, depois de muitos anos, muitas pedras atiradas, muitas manchas, muitas zombarias, muitas críticas, ismo da nuvem, isso e aquilo. E eu sempre ouvi essa voz: marche, continue em frente, não pare, siga em frente. Eu sou teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita, eu te esforço, eu te ajudo. Não te espantes, não te desvie para a direita nem para a esquerda. Veja, e tu levanta a tua vara, a vara de julgamento, estenda a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entre nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, veja, esse é o poder que está diante de nós. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E iam entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para esses esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Quanto mais eles estão em trevas, quanto mais ignorantes, quanto mais dúvida, quanto mais incerteza, para nós mais claro a cada dia, mais evidente, mais nós entendemos a mensagem, mais ela fica clara para nós. Veja, porque a peleja não é nossa, Deus peleja por nós. Os nossos inimigos se tornaram inimigos de Deus. Nós estamos ouvindo a voz do anjo. Veja, Deuteronômio 23, verso 20. Eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde nesse caminho. Que maravilha! Cada dia confio mais nele. Cada dia tenho mais certeza. E te leve ao lugar que te tenho aparelhado, preparado. Veja, guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Estamos ouvindo a voz, pregando a voz. Veja, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mesmo anjo que guiou Moisés, que guiou o povo no Egito, guiou Saulo, foi o mesmo anjo que veio no rio Ohio e disse ao profeta: tu e a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Essa que é a verdade. Mas se diligentemente ouvirdes a sua voz, com cuidado, e fizerdes tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus e aos heteus e aos ferezeus e aos cananeus, os heveus, os jebuseus, e eu os destruirei. Não você, não eu, Deus. Deus destruirá toda enfermidade, todo levante do inimigo, todos os críticos, todos os zombadores. Olharás e não os encontrarás mais. Essa que é a verdade. Então vejam, quando, parágrafo 132, redenção pelo poder. Quando o problema começa a lhe fazer frente, enfermidade, por todos os lados, problemas, o anjo do Senhor aparece, coloca-se entre você e a enfermidade e fica aí na frente, desafiando-lhe a tomar a palavra de Deus. O ponto é esse.
ouvir a voz do anjo, fazer o que ele disse, sem buscar nada em troca, apenas obedecer à voz do anjo, ir até o fim, não desistir, não importa quão ridículo, quão contrário, quanta crítica, não importa. Obedeça ao anjo e marche. Veja, Deus tinha dado a Israel a promessa de que eles entrariam na terra. Havia 1 milhão, provavelmente, de homens chegando para persegui-los. Faraó, seus cavaleiros. Veja, provavelmente, de homens chegando para persegui-los, pegá-los e cortá-los como um bando de animais. Mas o anjo do Senhor, o qual estava ali para levá-los à terra prometida, levantou-se do arraial e foi colocar-se entre eles e o perigo. Irmão, o que eu estou tentando enfatizar é dar-lhe um conselho. Está difícil? Muitas críticas, muitos escândalos, muita coisa ruim nas redes sociais. A gente que hoje não crê mais em igreja, não crê mais em pastor, não crê mais em nada. Fique com a palavra, acredite no anjo, obedeça a voz do anjo. A voz de William Branham não era dele, era Jesus Cristo, o anjo. Veja, que colocava os pensamentos nele, depois ele só falava. Muitas vezes ele tinha que chegar em casa e rodar as fitas para trás para ouvir de novo o que ele havia falado. Porque não era ele, não somos nós. Jesus disse, não vos preocupeis com o que haveis de falar, nem o que nem o como, mas naquela hora vos será dado, por inspiração. O anjo vem, põe palavras em nosso coração, aquilo é pregado na unção e abençoa cada coração, cada irmão e cada irmã. Aleluia! E ele ainda faz isso. Ele abrirá caminho. Simplesmente o amo por isso. Você não o ama? Ele abrirá caminho para cada pessoa enferma sentada aqui nesse momento. Ele já abriu o caminho e ele encontra-se entre você e o problema. E eu sei que ele está aqui nesse momento. Você pode me chamar de fanático se desejar. E eu não sou responsável pelo que você diz, porém sou responsável pelo que eu digo diante de Deus. Mas aquele o qual dirigiu os filhos de Israel, se eu julguei isso certo, naquela luz que você vê esta noite, os viu naquela fotografia, calculo que atiraram esta noite. Aquele mesmo anjo de Deus está nesse edifício, nesse momento, para fazer exatamente o que Jesus fez naquele dia. E ele está aqui para confirmar exatamente o que ele foi então. E ele agora, e ele sempre será o mesmo. O anjo de Deus, movendo-se para colocar-se entre nós a enfermidade, colocar-se entre nós e a morte. Por isso Davi disse, ainda que eu passe ou passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque ele, o anjo, está comigo. Deus te abençoe, continue marchando. Depois nós vamos conversar. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.